Bom, pessoal, chegamos, tá? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui, mais uma maratona, tá? Hoje a gente vai para a nossa sétima aula, né? Sétima aula hoje, né? No intuito aí de gabaritar essas questões de informática. Para uns vão ser 8, para outros vão ser 6, né, Ivan? Mas vai dar certo, vai dar certo. E vem no ritmo bom aí, tá? E aí, como eu disse para vocês aí no off, essas questões aí a gente deu uma garimpada, deu trabalho, tá? Até porque o assunto, para alguns, é uma novidade. Então, nós que estamos aqui do outro lado, né, a intenção é trazer o melhor para vocês, de uma forma técnica bem bisurada mesmo, entendeu? Eu sei que para uns que vão assistir depois a aula vai dizer, puta merda, que assunto chato da bexiga, mas infelizmente a banca cobrou, né? A banca cobrou e a gente tem que se atualizar. Na próxima aula já vai ter banco de dados, que particularmente, diga a vocês, assim, é mais complicado do que esse sétimo quesito aí. Mas nada que a gente não resolva e tem que passar para vocês de uma forma bem mastigada, né? Bem bisurada mesmo, como diz a história. Para mim está sendo um desafio, sabe, pessoal? Eu digo a vocês que para mim está sendo um desafio, porque assim, se vocês notarem os grandes cursinhos por aí, sempre tem um professor que dá informática básica, sempre tem um professor que dá a parte específica de dados, né, de criptografia, já tem outro professor que tem... Então, assim, os cursinhos geralmente são 2, 3 professores da mesma matéria, cada um na sua especialização. Para mim aqui tem sido um desafio, porque, assim, por estar na área diariamente, 24 horas, né, então tem coisas aqui que, para mim, eu só vi o básico. Então, eu precisei fazer alguns cursos, me atualizar, até para mim mesmo, e para tentar ajudar vocês, tá? Então, a gente, quando assumiu o compromisso, a gente sabia dessa dificuldade. Mas aí a gente vai se especializando, melhorando, né? E eu tenho certeza que cada aula tem sido uma coisa sempre melhor, né? Eu fico muito feliz quando eu recebo os elogios no dia seguinte, de todo mundo, né? Eu fico feliz quando a pessoa manda assim, vê o vídeo, né? Gostei e tal, fala comigo no privado, então, muito bom. Eu tenho recebido mensagem da galera que eu nem sei onde mora, do Brasil todo, né? Todo dia entra um, dois no canal, se inscreve lá. Então, muito obrigado, pessoal, tá? Continua fortalecendo aí nosso canal aí, né? O intuito de você, o intuito da gente aqui, quando fundou esse grupo, justamente é de ajudar vocês, tá? Sei que informática não é uma coisa tão fácil, tem reprovado muita gente nos concursos, tá? E vocês, como eu disse aqui no off, são os guerreiros, né? Pela hora, pela persistência, né? Mas a ideia é isso aí, é não desistir, tá? Então, hoje aí no nosso sétimo item aí, hoje a gente vai falar um pouquinho de conceitos de hash, né? De criptografia, assinatura digital, certificado digital, da autenticação de 2 fatores, entendeu? E das noções de backup, análise de dispositivos, conceito de imagem forense, né? Hash de integridade, partições, sistema de arquivos e mídias removidas. Então, se a gente for analisar esse sétimo item aí, a única novidade que tem aí é a parte do hash, tá? As autenticações de 2 fatores, o que eu posso dizer, imagem forense, né? Partições, vocês sabem o que é partição, na primeira aula a gente já viu isso indiretamente. Sistema de arquivo, vocês sabem, né? A gente também fala quando fala de sistemas operacionais. Mídias removidas, todo mundo sabe, né? Então, vamos dar uma pinceladazinha aqui, entendeu? Vamos dar uma pinceladazinha. Então, como eu disse para vocês, para mim tem sido um desafio, mas eu gosto de desafios. Particularmente, eu gosto de desafio. Então, assim, vamos fazer um resumozinho aqui, né, pelo menos de cada item aqui, tá? Para tentar passar para vocês, assim, como eu disse a vocês, o intuito não é deixar vocês apavorados, mas pelo menos vocês têm uma noção, porque como ele fala, são conceitos, né? Então o cara tem que ter pelo menos noção. Ivan comentou aí que estudou isso aí para fazer a PC do Distrito Federal. Então, já viu que é muito chato, né, Ivan? Assim, é muito. Não, porque não é o nosso dia a dia. Porque até então, esses conceitos, se vocês baixarem os editais, vocês vão ver que eles são cobrados, como cobrou na PC do Distrito Federal, né? Por quê? Porque é governo, né? Aí cobra direto na PF, na PRF, no DEPEN. Então, assim, começar a cobrar esses itens para a Polícia Civil é muito complicado, entendeu? Aí, como disse o Ivan, aí, tem a linguagem pátria, que é uma linguagem assim,
para quem é programador. Então, e você imagina só, o cara que já trabalha com programação, então vem linguagem Java, linguagem Python, né? Power BI, então o cara já trabalha com isso. Para o cara que já é da área, já é mais complicado, assim, né? Algumas vezes ele até se atrapalha. Imagina vocês, né? Que estão querendo ser investigadores de polícia, né? Ser polícia, entrar isso na cabeça. Então é muito complexo, entendeu? Então, assim, para a gente que está do outro lado aqui, a gente vai tentar passar assim de uma forma bem sutil mesmo, só o conselho para ver assim o que de fato a banca cobra. Porque se for a fundo o que é um Power BI, o que é um Python, aí vocês vão dizer assim, não, vou desistir, vou fazer mais concurso, não. Porque é algoritmos, é muita lógica, é muito complicado, né? É como eu disse a você na aula de navegadores. Quando vocês clicam aí, Ctrl Shift U, vocês vê o que tem por trás da página. Só em ver, já, meu amigo, o cara já desiste de fazer. Já desiste de fazer. Entendeu? Eu, quando era mais novo, eu tentei fazer programação, mas, meu amigo, eu parei porque não tinha muita cabeça, não. Não tinha muita cabeça, não. E depois, agora, depois de 3 meninos, agora que eu tenho mesmo. E, assim, alguns colegas que estão na área hoje estão aí de boinha, tranquilo, tranquilo. Porque hoje um programador, existem os níveis, né? Mas, assim, os caras estudam demais, pô. Então, ganham muito bem, obrigado. Hoje, o cara que é programador, um sênior, ele não quer fazer concurso nem para a Polícia Federal. Pô. Hoje, um sênior ganha de 15 a 20 mil, pô. De boa, em casa, na hora que ele quer, no home office, tranquilo, tranquilo. Eu tenho um cara que trabalhou comigo na Polícia Federal, que ele é sênior. Hoje ele deve ganhar uns 15 a 18 pau. E ele trabalha no CC, aquele CC6 Bank, né? Que é da TIM, né? Cara no cartão de crédito. Tranquilo, tranquilo, cara, pô, de boa. Viajou agora, tava em Madrid. Até brinquei com ele esse dia. Ele, pô, velho, tá ganhando dinheiro demais. Cara, pô, noite de sono, home office. Eu digo, aí tá certo. Aí escorreu atrás, né? Então, meu povo, falando um pouquinho aqui sobre os conceitos de hash, né? Você tem que entender, que quando se fala em hash, hash nada mais é, nada menos que é o resultado, né, de um algoritmo que vai transformar os dados, né, de qualquer tamanho, não importa o tamanho, mas a função dele é transformar esses dados, né, em uma sequência única. E olha, pega a visão aí, onde ele transforma esses dados, né, e não importa o tamanho, em uma sequência única, e de tamanho fixo. Ele deixa o tamanho fixo, né, de caracteres, tá? Então, geralmente, esses caracteres, eles são formados por números e letras, tá? Por números e letras. Então, como surgiu esse hash, né? Como você tem que entender, ó? Você tem que pensar assim, que o hash, ele surgiu como uma ferramenta que chegou para acrescentar a segurança da informação e para garantir a integridade dos dados, tá? Essa é a função do hash, garantir essa integridade, tá? Por quê? As funções do hash, meu povo, ele desempenhar um papel, ela tem um papel crucial dentro da segurança da informação, tá? E eles são amplamente utilizados em assinaturas digitais. Por isso que o sétimo item ele cobra isso, né? Ele fala em conceito de hash, ele já fala depois de criptografia, ele dá ali depois a assinatura digital e a certificação digital. Então, ele serve justamente para isso, entendeu? Quando você utiliza o hash, tá? Ele vai simplesmente ser utilizado nas assinaturas digitais para garantir a sua integridade e para garantir a autenticidade dos documentos eletrônicos, entendeu? Então, para isso que ele foi lançado. Então, o que acontece? Dentro do que foi pesquisado, tá? Como eu disse a você, deu um trabalho danado garimpar essas 15 questõezinhas aí, tá? Mas eu tirei o melhor que a FGV vem cobrando. Então, ela vem cobrando muito os principais tipos de hash em algumas questões, tá? Então, os principais tipos de hash são nada mais nada menos que os algoritmos criptográficos, né? Tanto que ele fala ali depois em hash de integridade, né? Lá no item lá. Então, assim, os principais tipos de hash, eles não nada mais, como eu te falei para vocês agora, são os algoritmos criptográficos, tá? E aí ele cita alguns, né? Ele cita alguns. Se você pesquisar, você vai encontrar lá, né? Ele cita o MD5, o SH, né? Então, assim, hoje o tipo de hash que mais vem sendo cobrado atualmente e
Ou seja, ele é a variante mais cobrada, é o SH256. Então, se você pesquisar aí, você vai ver que várias questões da FGV, ela cobra esse SH256, tá? Então, atualmente, é a variante mais utilizada. Por quê? Porque ele gera, pessoal, um hash de 256 bits, tá? Então, assim, ele é muito mais seguro, por exemplo, do que você usar um SH1, do que você usar um MD5, tá? Porque um MD5, ele vai gerar um algoritmo de 128 bits. Já um SHA1 menos 1 vai utilizar um de 160. Então, assim, quando você utiliza um de 256, é o dobro praticamente, né? É o dobro. Então, assim, hoje é o que está sendo mais usado, tá? É o que está sendo mais usado, esse tipo de hash. Entendeu, pessoal? E aí, depois aí lá no item 7, ele fala sobre as criptografias, né? E a gente já sabe, né? Se não sabe, mas já ouviu falar algum dia, que a criptografia geralmente ele tem aquele processo de transformar os dados legíveis, né? Que são os textos, em formatos ilegíveis, né, que são os textos cifrados, né? São os textos cifrados. Então, isso é a criptografia, né? Então, assim, o que é que ele faz? Ele usa algoritmos matemáticos e chaves secretas. E aí é onde entra, né, aquela famosa chave simétrica e assimétrica, né? E na última aula, se me falha a memória, a gente até na aula número 5, a gente até falou em segurança da informação, a gente até chegou a comentar isso aqui, né? Eram algumas questões, chave simétrica e a chave assimétrica, né? Então, assim, a chave simétrica, se você anotou lá na última aula, a gente comentou lá que a chave simétrica, ela utiliza a mesma chave secreta para criptografar e descriptografar, tá? E a assimétrica, ela usa a chave pública, ou seja, ela usa duas chaves, né? Ela usa duas chaves, né? Que pode ser compartilhada com todos, né? Aí vai uma privada, né? Que destina-se uma privada que o destinatário mantém em seu segredo, né? E a outra pública, né? Que aí pública já está dizendo o nome, né? Então existe até um bisuzinho, por exemplo, quando a chave era simétrica, né? Aí você vê que só tem um S, né? Então, se só tem um S, só tem uma chave, né? E ele trabalha só com a confidencialidade. E a assimétrica tem dois S. Então, são duas chaves. Sacou? Então, como são duas chaves, né? Então, por exemplo, se você analisar o A de assimétrica serve para autenticidade, né? O I, ele serve para irretratabilidade. E o C, né, do final lá, de assimétrica, serve para confidencialidade. Então, você tira. Se na hora para você, por acaso, esquecer, lembra que o simétrica tem um S. Então, é uma chave, tá? E o assimétrica são dois S. Então, são duas chaves. Beleza? Então, ó, qual seria o objetivo, meu povo, da criptografia? Primeiro, quando você criptografa, você quer o quê? Quer que criptografei, eu quero confidencialidade, eu quero uma integridade, eu quero uma autenticação e eu quero um não repúdio, né? Isso são os pilares lá da criptografia. Então, para você querer uma confidencialidade, a gente até comentou isso lá na quinta aula, né? A gente garante que apenas o usuário autorizado possam ler aquelas informações, né? Quando a gente fala na integridade, a gente assegura que os dados não foram alterados, né? Eles estão íntegros, né? Então, assim, não tem porquê, não tem para onde correr. Quando a gente fala de autenticidade, fica mais fácil, né? Porque aí você confirma a identidade do remetente e a autenticidade das informações. E aí, uma novidade, muita gente ainda se confunde com o não repúdio, né? Nada mais é que o não repúdio, ele impede que o remetente negue, né? Ter enviado aquela mensagem ou não realizado uma ação. Então, se o cara mandou, não tem nem como negar, entendeu? E aí, dando sequência aí a nosso item 7, né? Ele fala de assinatura digital e de certificado digital. Então, pô, algumas pessoas ainda confundem isso aí. Mas é muito simples de você diferenciar. Porque, por exemplo, certificado digital, ele é uma identidade eletrônica, né? Tem o meu certificado. Então, pode ser ele em cartão, pode ser ele em token, né? Então, nada mais é que uma identidade eletrônica que ele comprova quem você é no ambiente online, tá? Então, digamos que agora Ivan precisou, por exemplo, atestar uma perícia, tá? Ou seja, ele não vai mais pegar a caneta e assinar, dizer, dou fé de ofício, eu, Ivan, fulano e tal, matrícula tal, pá. Então, assim, ele vai simplesmente colocar o certificado digital dele, né?
tem fé de ofício, certificado e tal, porque é identidade eletrônica, né? Que vai comprovar que, de fato, aquela pessoa é Ivan, entendeu? Enquanto a assinatura digital, né, que muitos confundem, é o ato de aplicar essa identidade, tá, em um documento para garantir que sua validade jurídica. Então, quando o cara vai na assinatura digital, ela pode ser através de assinatura digital, pode ser através do PIN, né? Quatro dígitos, 2 dígitos, pode variar, tá? A partir do momento que o cara digitou ali, acabou. É como eu citei para vocês, quando um juiz ele pega ali um mutirão, sei lá, 5.000 processos, aí imaginou o juiz assinar 5.000 processos? Então, simplesmente o que ele vai fazer? Colocar o certificado digital dele e, em sequência, a assinatura digital dele, tá? A assinatura digital dele. Então, assim, muitas vezes a assinatura digital, que é o famoso, como lá na frente a gente vai ver, que é o famoso partição, autenticação de 2 fatores, né, que é o 2F. O que acontece? Esse 2Fs, né, que é 2 fatores, ele simplesmente, quando ele diz assim, autenticação de 2 fatores, é porque ele precisa de 2 assinaturas, né, como é que eu posso dizer para vocês mais, assim, mastigado? 2 confirmações. Então, por exemplo, quando você vai acessar alguma situação, né, você coloca lá a sua assinatura, né? Por exemplo, um exemplo bem prático aqui. Muita gente, acho que quase todo mundo tem um aplicativo do Gov, né? Então, o Gov, quando você vai lá, que bota lá o seu e-mail, que bota a sua senha, né? O que é que o Gov pergunta? Muitas vezes, se você não é robô, né? E muitas vezes ele gera lá um código, né, para o seu e-mail, para você colocar lá o código que você recebeu. Então, isso significa que a autenticação é em 2 fatores, entendeu? Ou seja, é uma coisa assim que é muito amarrado, né? Muito amarrado, não tem pra onde correr. Por exemplo, esse dia meu tio pediu para mim baixar um negócio, porque ele é meio leigo, né? Ele mora em Recife, e aí soube da carteira digital dele de habilitação. Chegou uma multa e tal, não sei o quê. Beleza, ele não estava sabendo baixar. Aí ele me passou a senha dele, CPF, e a senha dele do Gov. Acredita que na hora que eu entrei no Gov, que botei a senha dele, falou que acesso negado, porque o celular cadastrado não era aquele. Ou seja, o negócio é tão amarrado, né, que como ele, quando fez o cadastro da carteira digital dele, do celular dele, não sei qual é a marca do celular dele, nem sei qual é, ficou registrado. Então, eu tentei entrar, mesmo usando a senha dele, o CPF e a senha, como o meu telefone é outro, não acessou. Aí eu liguei para ele, só, deu errado esse bicho. Pede para alguém te ajudar aí. Não, o telefone cadastrado não é esse aqui. Então é um negócio muito seguro. Então isso significa que a autenticação é em 2 fatores, tá? E aí qual é a função do certificado digital, né? Simplesmente, como eu acabei de dizer para você, é de uma identidade eletrônica. É como se fosse o seu RG virtual, entendeu? Que serve para identificar, né? Como eu falei para vocês, a pessoa ou a empresa, tá? E assim, como é que você emite o certificado digital, né? A gente viu isso aqui, mas vou reforçar. A gente emite por uma autoridade certificadora, né? A famosa AC, né? E ela tem que ser credenciada, né? Pelo ICP Brasil, né? Que é o Instituto, tá? Que verifica a identidade do solicitante, né? E aí vai dizer se você vai ter direito ou não, tá? Geralmente, um certificado digital nas cidades, a gente vai muito, tira pela CDL, né? Já quem é da advogado, vai lá na OAB, dá entrada, né? Mas na CDL, geralmente, o pessoal tira lá, tá? E para que serve a certificação digital, como eu falei para você? Qual é o uso, a necessidade dela? Então, você usa ela para assinar digitalmente, como eu citei o exemplo do juiz, né? Para acessar sistemas mais seguros, né? Enviar e-mails criptografados, entre outras aplicações, entendeu? E ela possui uma validade jurídica, né? Então, precisa ser renovado periodicamente, tá? Possui já a validade jurídica. E aí também tem o caso da assinatura digital, né? Qual seria a função? É o processo de você assinar, tá? Assinar um documento eletrônico, utilizando o certificado, como eu disse para vocês, né? O juiz vai lá, tem lá 5.000 processos, botou o certificado digital, e qual é o próximo passo? Assinar digitalmente, né? E aí ele funciona, como eu disse para vocês, né? É um sistema de chaves públicas e privadas, né? Onde a chave privada ela é usada para criar a assinatura e a chave pública ela serve para validá-la, né? Garantindo que o documento não foi alterado. Então, ó, quando o juiz vai lá, coloca lá o token dele, ou coloca o cartão dele, ele coloca a assinatura digital, quem é que questiona? Ninguém questiona, né? Quando eu trabalhava na justiça, o pessoal dizia, os oficiais tinham uma maneira de dizer assim,
intime-se e publique-se. E pronto, acabou-se, né? Muitas vezes eu me dizia assim, que ordem judicial não se discutia, né? Se cumpria, né? Eu me lembro que uma vez eu estava lá na Justiça Federal, em Salgueiro mesmo, e aí chegou um advogado lá no balcão, fazendo zoada danada, e aí o juiz saiu lá de dentro e disse assim, doutor, toda manifestação que o senhor quiser, se manifeste nos autos. Aí o advogado, não, porque não sei o quê. Aí o juiz pegou, olhou para ele e falou assim, olha, ordem judicial não se discute, se cumpre. Não se cumpriu, pronto, se o senhor quiser se manifeste nos autos. Era só isso, boa tarde. Aí o cara começou a questionar, e o juiz foi, voltou e falou assim, o senhor sabe o que é Duralex e Sedlex? Aí ele ficou viajando assim, aí o juiz pegou e disse assim, a lei é dura, mas é a lei. Acabou-se. Pronto, deu as costas e foi embora. Então, assim, é para isso que serve, né? Então, se o cara vai lá, assina digitalmente, juiz federal, juiz de estado, juiz de trabalho, quem que vai questionar? Ninguém questiona, pô. Entendeu? Por quê? Porque o cara tem fé de ofício, né? Porque quando ele botou a assinatura digital dele, né, ele usou a chave pública, a chave privada, né? Para criar aquela assinatura e usou a chave pública para validar. Acabou-se, né? Então, assim, em certos casos, os documentos governamentais, né? Eu acabei de citar da justiça, né? Ou de uso mesmo do certificado digital, eles são exigidos por lei. Então, por exemplo, antigamente, eu acho que, não sei se é o tempo de vocês, mas você queria um antecedentes criminais para entrar numa empresa, você tinha que ir no fórum, dava a entrada, aí esperava 2, 3 dias para ir, voltava no fórum, para ir lá pegar, né? Por quê? Porque o juiz tinha que passar para o juiz, assinar. Hoje não mais, pô. Hoje você entra no site aí dependendo do estado, você entra no site lá, TJPE, né? Ou TJAL, né? De Alagoas, e aí você vai lá, certificação, antecedentes criminais, certidão negativa. Bota lá seus dados lá, se você não dever nada, aparece lá bonitinho, lá no rodapé, lá, a assinatura do juiz, você imprime, pode pegar na empresa. Não precisa você ir mais em cartório, né? Reconhecer a assinatura. Por quê? Porque aquele documento, ele tem validade jurídica, né? Ele garante lá a autenticidade, a integridade, e ele garante lá. Então, é assim que funciona, entendeu? É assim que funciona. Como eu falei para vocês, a autenticação em 2 fatores, né, que eu citei para vocês acima, é a famosa 2FA, né, a autenticação de 2 fatores, né. Ele é o método mais seguro, né, que exige 2 formas de validação. E aí eu até citei para vocês aí, há pouco tempo, quando você coloca a senha e daqui a pouco ele pergunta se você não é robô, né. E muitas vezes ele gera um código, manda para o seu e-mail, né, ou para mensagem, ou para o WhatsApp, e aí você pega aqueles códigos. Então, esse seria a situação do autenticação de 2 fatores que ele cobra aí, tá? Então, além da senha, ele cobra o quê? Uma validação a mais, né? Por exemplo, esses dias mesmo, eu comprei um objeto e aí eu usei o cartão do meu tio, né? Porque ele tem um limite muito alto, enfim. E aí o que acontece? Chegou para a mensagem para ele se ele reconhecia a compra. Ele reconheceu, de boa. Depois me ligaram, né? Pedindo algumas para validar algumas situações, né? Endereço, tal, não sei o quê. E depois ligaram para ele de novo, né? Foi até a Magazine Luiza. Eu achei isso muito foda, porque hoje em dia, né, qualquer pessoa pode pegar um cartão de crédito, né? Chegar numa Shopee da vida, ir lá, botar os dados do cartão, atrás colocar o código lá atrás, né? Esqueci agora o nomezinho lá. O código, né, que tem, são três números que tem atrás do cartão, né? Colocar os dados da frente e lá finalizar a compra. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, assim, a loja Magazine Luiza, sem querer fazer propaganda aqui, ela já se antecipou. Ela já está com esse serviço, né? Então, a menina, quando entrou em contato comigo, falou assim, não, confirmou os dados e falou assim, né, porque o cartão está no nome de fulano. Eu falei, pô, é meu tio. Aí ela falou assim, atende já, é isso aí, é o código de segurança, é o CVV. Isso aí, mano. Então, o que acontece? Ela falou assim, vamos ligar para ele depois para confirmar. Então, assim, as mesmas perguntas que fizeram para mim, fizeram para ele, né? E aí, para não entrar em contradição. E aí, questão de, assim que desligar o telefone, já apareceu no meu WhatsApp que a compra foi finalizada e que o produto já estava a caminho. Então, pô, achei isso muito foda, né? Muito foda mesmo, tá? Então, meu povo, dando sequência aqui a esses itens aqui, antes que a gente comece as nossas questõezinhas, ele fala sobre noções de backup. E aí, vocês que estão acostumados a fazer o concurso público já estão cansados de saber aí o que é um backup, né? E o backup, ele é o ato de você criar cópias.
Agora, muitas pessoas, às vezes, confundem, né? Confundem quando diz assim, eu coloquei o meu arquivo na área de trabalho e eu fiz um backup lá nos meus documentos. Cara, isso não é backup. Backup só é backup quando você coloca ele em outro espaço, tá? Está no meu computador, mas coloquei nas nuvens. Isso é backup? É backup. Está fora do seu computador. Eu coloquei no pendrive. Isso é backup? É backup. Coloquei na HD externo? É backup. Agora, tem cara que pega o computador, aí formata, né? Aí chega lá, e o cara tem um HD de 500 GB, até que o cara faz. Aí o cara chega lá e divide ele, né? É o famoso que a gente vai ver aí, é as partições. O cara vai lá e particiona. Aí o cara coloca lá, eu coloquei 300 GB para tua unidade C, coloquei o Windows, e 200 GB que tu colocar aqui, eu botei lá um disco de backup. Então, tudo que tu não quer perder, tu joga dentro desse disco de backup. Aí o cliente louco diz assim, oxe, beleza, né? Tudo que faz, disco D. Tudo que faz, disco D. Por quê? Porque o técnico não sabia, né? Ou não estudou e disse que, ó, eu coloquei um backup para ter aqui. Aí o que acontece? Dá pau no HD do cara. Mas na cabeça do cara, o cara diz assim, tá de boa, né? Tá de boa. O cara disse que fez um backup, né? Então, assim, isso não é backup. Foi o que aconteceu com nossa amiga Natália aí, né? Natália tem uma loja, e aí a Natália paga um programa todo mês, né? Ao qual o cara tem um banco de dados da loja, né? E aí deu bronca no HD de Natália, não foi isso, Nath? Esses dias, deu bronca no HD de Natália. Ele foi pro Beleléu. Aí a Natália falou assim, não, professor, mas eu pago todo mês X, e aí o cara tem que ter o backup lá, né? Tem que ter o banco de dados. De fato. Então, quando a gente entrou em contato com a empresa, o que é que o cara disse, Natália? O cara falou o quê? Que não tinha o banco de dados. Não foi? Aí a Natália até disse, se eu chegar a dizer que eu estou pagando, só pagando por pagar, porque na hora que a gente precisa, você não tem o banco de dados. Aí o cara falou, não, porque se fosse para guardar o banco de dados, tem que ser nas nuvens, e o valor já não era esse, era tanto, e não sei o quê. Ou seja, então a Natália tá pagando né, a plataforma só para dizer assim, na hora que vender um pneu, pô, vai lá, aparece o pneu, beleza. Aí quanto é que tem no estoque? Tem 5 pneus. E agora? Agora tem 4. Pronto. Mas na hora que deu pau, o cara que vendeu o sistema, o aplicativo, não tinha um backup. Não tinha um backup. E Natália crente que o cara tinha um backup. E aí ficou no prejuízo. Aí eu comecei a fuçar o HD dela e passei num programa aqui, e eu achei um backup que eu tinha feito para ela em 2024. Não foi, Natália? 2024. Aí eu disse, Nath, tem esse aqui. Ele vai ter que se basear nesse daí, porque senão tu vai ter que catalogar item a item da loja. Vê que merda lá. E Natália disse, meu amigo, não dá certo não. Eu vou passar meses aqui. Resumindo, a gente mandou isso para ele, né? Colocou na área de trabalho, ele assessor remoto. Eu não sei o que é que ele fez, mas ele pegou isso aí e Natália hoje está aí, trabalhando de boa. Eu espero que ele tenha feito um backup lá, viu, Natália? Não dá falta de novo. Mas, enfim. Então, o backup ele serve justamente para isso, né? Para você criar cópias de segurança de arquivo, né? E, tanto do arquivo, como dados, como sistema, né? A ideia é protegê-los contra isso que aconteceu com a Natália, né? Contra as perdas, né? Contra as falhas, contra roubo, desastre, enfim. No caso de Natália aí, o HD dela deu uma falha, deu a porra e ele não abriu mais. Não abriu mais, né? Como ela usa o computador lá, que eu até reclamei com ela, não foi? Bonitinha. Ela fica na parte de baixo do balcão e fica muito quente. Pode ser que o HD esquentou demais e deu tempo beleléu, mas enfim. Aí ela até disse, eu vou deixar sem a tampa do gabinete, né? Eu vou deixar sem a tampa. Se brincar, tá até sem a tampa lá. Mas, enfim. Então, é assim que funciona. Então, para os concursos públicos, eles cobram muito isso, né? E eles cobram também os tipos de backup. Então, você tem que ficar ligado nisso aí, né? Que os tipos de backup hoje que os concursos cobram são os backups completos, né? O famoso full, né? São os incrementais e os diferenciais. Então, existe backup completo, incremental e diferencial, né? Completo, o nome já está dizendo, né? Ele vai copiar todos os arquivos, pastas e dados do sistema, ou seja, demora muito, né? E aí ocupa um grande espaço. Já o incremental, ele vai copiar apenas os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup, tá? Seja ele completo ou seja ele incremental. Então, digamos que, por exemplo, domingo você fez um backup de 500 GB.
né? Então, você criou domingo uma pasta em outro espaço, e aí você passou a tarde todinha lá, aí levou 500 GB. Aí, segunda, apareceu uma pasta nova, né? Ou seja, ele não vai copiar tudo de novo, ele vai copiar só aquela pastinha da segunda-feira, entendeu? Então, isso seria o backup lá, incremental, né? Por quê? Porque foi criado um novo arquivo, né? E foi modificado. Então, assim, o que é que se criou, foi modificado desde o último backup? Não, só uma pasta na segunda-feira, então só ele que leva, entendeu? E aí tem um diferencial, né? E ele, a mundo já está dizendo, é o diferencial, né? Ele vai criar apenas os arquivos, não, ele vai copiar apenas os arquivos que foram criados ou modificados, desde o último backup completo, tá? Então, esse vai ser o diferencial aí. Então, modificou um arquivo, ele vai só levar aquele que modificou, entendeu? E assim por diante. No dia a dia aqui, a gente vai ver melhor, que vocês vão ver que é de boa, né? E aí, de acordo com o nosso análise aqui do cronograma, né, ele fala também sobre as imagens forenses, né? E aí é onde entra nosso amigo Ivan aí, nossa amiga Vanessa, que vivem isso no dia a dia, né? Que vivem isso no dia a dia, porque trabalham no Instituto Criminalística, né? Nosso amigo Ivan, ele é papiloscopista, né? Ele sempre tá ali, né? Ele mandou uma foto para mim, aí o papel de parede dele, no computador, uma fita, aquelas fitas que o pessoal isola, né? A cena do crime, né? Não é isso, mano? Eu me liguei lá, nasceu papel de parede lá. Então, assim, o cara já tá no ritmo lá do IC, né? O cara já tá no ritmo lá do IC, mas é assim mesmo, né? Então, essa imagem forense para alguns, nada mais é do norte também, né? Beleza. Então, nada mais é que uma cópia exata, pessoal. Isso é imagem forense, é uma cópia exata e completa de um dispositivo de armazenamento, né? Que seja para fim investigativo, criminal, ou assim, o digital, e assim por diante, entendeu? E quais são o objetivo dessas imagens forenses? Nada mais é do que preservar todos os dados originais, né? Quem já é do ramo sabe como é que funciona, né? Como acabei de citar, nossa amiga Ivan e nossa amiga Vanessa, né? Então, o objetivo é preservar todos os dados originais, né? Como se estivesse em instantaneamente, né? Um dispositivo, né? Garantindo que o quê? Que aquelas evidências, né, da cena do crime não sejam alteradas, né? E qual é a importância? A importância é essencial para a perícia digital, né? Porque ele vai garantir a integridade dos dados e a validade legal, né, das provas coletadas. Então, assim, muita gente, pessoal, confunde, quando a gente fala sobre imagem forense, muita gente confunde a imagem forense, se eu tiver errado, me corrija, viu, Ivan? Muita gente confunde a imagem forense com fotografia forense, né? Quem estuda criminologia vê muito isso lá, né? Então, daí você vê, a gente está na parte de informática, a gente está para a parte de segurança da informação, já está vendo parte de criminologia. Então, o bom do estudo é isso, que vai englobando tudo, né? Então, muita gente confunde, né? A imagem forense com a fotografia forense, né? Então, assim, a imagem, ela vai se referir à cópia dos dados, né? De um dispositivo, como eu falei, de armazenamento. Seja ele texto, arquivos, enfim, para análise da evidência digitais, né? Quem está no IC sabe bem como é que funciona. Já a fotografia, ela é a prática de tirar fotos da cena do crime, né? Das evidências ali, né? Enfim, né? Uma mancha de sangue aqui, uma impressão digital ali, né? Então, isso seriam os procedimentos, né? Para documentar e auxiliar na investigação. Então, isso é a fotografia forense, tá? Essa é a fotografia forense. E a imagem forense seria a cópia dos dados de um dos dispositivos, né? E aí vem, como eu citei para vocês, texto, né? Arquivos, enfim. Então, pessoal, isso aí é mais ou menos aqui os conceitos de cada item que foi cobrado aí, né? As partições, vocês estão acostumados a ver, eu acabei de dizer, quando se particiona um HD, né? Existem os tipos de partições que a gente vai ver, NTFS, né? SXT e assim por diante, né? E, como é que se diz? Tem aí o sistema de arquivos, né? Que vocês sabem muito bem, os sistemas que a gente usa para arquivar as coisas. As mídias removíveis, que vocês estão acostumados a ver aí, que são pendrives, né? HD externo, enfim, né? Memórias flash. Assim, os itens são de boa, né? O que vocês vão ter que se preocupar, e aí chegou e caiu aí no colo de vocês, é só mais os conceitos de REST e a autenticação de dois fatores, que acho que pela explicação, pelos conceitos aqui, dá para a gente resolver de boa. Tranquilo? E aí eu trouxe para vocês aí 15 questões, como eu falei, hoje não foram 20, foram 15, porque são questões, assim, meio trabalhadas e cansativas.
E a ideia aqui não é vocês ficarem cansados, né? Já vem numa maratona diária, é a gente tentar progredir ao máximo, tá? Mas acho que vai dar certo, tá? Acho que vai dar certo. E depois eu quero um feedback como foi essa aula. Como eu disse para vocês, para mim tudo é novidade, né? Minha formação é uma parte de informática e eu tive que me aperfeiçoar em outra para trazer o melhor para vocês. Então depois eu quero até um feedback com vocês aí. Beleza? Vamos embora. Vamos dar continuidade aqui. Saca só. A primeira questãozinha lá, tá? Ele fala sobre certificado digital, tá? Então, simplesmente, o que é que ele vai falar para você na certificação digital, na primeira questãozinha? Ele vai dizer o seguinte, né? Que a certificação digital, ele é um mecanismo essencial para garantir a segurança em transações eletrônicas. Acabamos de ver isso aí no conceito, né? E aí ele fala o seguinte, que através da certificação é possível você garantir a identidade das partes envolvidas, né? E assegurar a integridade das informações trocadas. Massa. E aí ele continua dizendo assim, evitando fraudes e falsificação, né? E aí ele finaliza dizendo o seguinte, assim as certificações digitais, né? Aí na letra A diz assim, tornam sigilosos os documentos eletrônicos assinados. Na letra B diz o seguinte, equivalem a assinaturas digitalizadas. Na letra C, ele diz que permite seu uso apenas durante o prazo de validade, né? Na letra D, ele diz que são definidas como serviços públicos de responsabilidade do governo. E na letra E, ele diz que pertencem ao comitê gestor da ICP Brasil e à autoridade certificadora. Ó, baseado em tudo que a gente conversou aqui, eu acho que já dá para a gente matar essa questãozinha, não dá não? Porque é o seguinte, ó, vou ler de novo, que a certificação digital ele é um mecanismo essencial para garantir a segurança em transações eletrônicas. Aí ele diz que, através dela, é possível você garantir a identidade das partes, né, de quem manda e quem recebe, né, e assegurar a integridade das informações trocadas, né. Aí ele fala o seguinte aí, né, que, como é que eu posso aqui, informações trocadas, né, evitando fraudes e falsificações, né, falsificações. Aí ele diz, assim as certificações digitais. Aí a letra A ele fala o seguinte, que tornam sigilosos os documentos eletrônicos assinados. Bom, nesse caso, assim, não garante o sigilo, né? Ou seja, a confidencialidade, né? Nesse caso, ele não vai garantir o sigilo desse documento. Por quê? Né? Porque ela assegura a autenticidade. Beleza. Né? Não assegura a autenticidade? Quem seria a autenticidade? Quem assinou. Ele assegura a integridade. Quem seria a integridade? Que o documento não foi alterado, né? Após a assinatura digital, né? E o não repúdio, né? Significa o quê? Que não pode, a pessoa não pode negar a autoria. Então, assim, quando ele diz que torna sigiloso o documento eletrônico assinado, essa daí você já vai descartar, tá? Na letra B, ele diz o seguinte, que equivalem às assinaturas digitalizadas. Só equivalem isso? Não, né? Ah, só vai valer a assinatura digitalizada. Ó, a assinatura digitalizada é uma coisa e a assinatura digital é outra, tá? A digitalizada já está dizendo, você vai ter que digitalizar uma assinatura. Alguém vai escrever e vai digitalizar. Isso aí não tem poder jurídico, sacou? Isso aí não tem poder jurídico. E aí na letra C diz o seguinte, que permite seu uso apenas durante o prazo de validade. Pô, eu acho que essa aí chega mais do que a gente quer. Por quê? Como seria o seu prazo de validade? Enquanto o certificado está ali em uso. Porque a partir do momento que Ivan chega lá e tira o token dele, né, não tem mais valor nenhum. Como é que ele vai conseguir assinar se ele remover o certificado? Então, assim, quando ele fala permite seu uso apenas durante o prazo de validade, isso é perfeito. Isso aí define justamente o que é a certificação digital. Beleza? De boa? Vamos para a próxima? Deu para entender aí, pessoal? Tá de boa aí? Tá tranquilo pela explicação? Fala, Ivan. Mete bronca aí. Ô, Emerson, tu acha que pode cair os tipos de certificado digital? Porque eu estava estudando, tem aquele tipo T, tipo A. Esse é tipo A, é? Para pessoa jurídica tipo A, né? Pessoa jurídica Tipo A, tipo né? 3, é isso. Então, assim, pelo que eu pesquisei aqui da FGV, essa parte de certificação é mais para quem trabalha mais com parte de informática mesmo, entendeu? Sim, sim. Essa parte policial aí, eles não têm cobrado muito, não. Pelos que eu vi, não cobrou, não. Esse tipo, né? Pronto, massa. AJ1, AJ3, né? Ah, Tipo é. de. Oxi.
Isso aí é meio sinistro, né? É, Mas não tem não, beleza? Mas beleza, mas foi tá bom de tu boa. tocar nesse assunto, então, assim, só dizendo a vocês aqui que a J1 é para pessoa física e o 13 é jurídica, beleza? São os tipos de Pronto. certificações. Show de bola? Vamos para a segunda questãozinha aí. A segunda questãozinha diz o seguinte aí, tá? E sobre o uso de assinatura, né, digitais, de certificado digital, assinale as afirmativas a seguir, né? E aí diz que no item 1, que o uso de assinatura digital garante a autenticidade, a integridade, o não repúdio e a confidencialidade. Isso você considera como verdadeiro ou falso? Se você anotou, você vai ver que isso aqui é falso. Por quê? Porque, na verdade, o uso da assinatura digital, ele não garante a confidencialidade, né? Ele não garante a confidencialidade. A confidencialidade, ela é obtida e garantida através de técnicas de criptografia e não da assinatura digital. Beleza? Então, ó, o uso da assinatura digital garante o quê? Garante a autenticidade? Ok. Garante a integridade? Ok. O não repúdio? Ok. Mas a confidencialidade, não. Não. Quem garante a confidencialidade é a criptografia. Beleza? Então, o item 1 está fora do baralho. Então, se o item 1 está fora, então, ó, já vou descartar a letra A, beleza? Já vou descartar a letra E. Aqui, já descartei duas, porque o item 1 é falso. Item 2 é o seguinte, que a assinatura digital, tá? A assinatura digital está baseada em criptografia assimétrica, tá? E aí diz o seguinte, que nesse processo, o usuário remetente utiliza sua chave privada para criptografar a mensagem. Do outro lado, o usuário destinatário utiliza a chave pública do emissor para descriptografar a mensagem. Ou seja, isso é verdadeiro? O que é que vocês acham? Isso também é falso, né? Isso também é falso. Isso também é falso, tá? Não tem, quando ele diz aí que a assinatura digital está baseada em criptografia assimétrica, assimétrica tem que ter duas chaves. Então, a assinatura digital é simétrica. Por quê? Se eu vou assinar, eu não vou usar duas chaves. Eu uso uma, que é a minha privada. Sacou? Então, ela é simétrica. Lembra que eu disse? Assimétrica são dois S, duas chaves. Simétrica é um S. É uma chave só. Então, quando diz que a assinatura digital está baseada em criptografia simétrica, é errado. Assimétrica. Quem vai digitar, quem vai assinar, só vai botar a senha pessoal. Sacou? Então, você já vai descartar. Beleza? Então, ó, se a 2 está fora, eu vou eliminar a letrinha C. E a terceira? A terceira diz o seguinte, tá? Que o certificado digital ele é um atestado eletrônico que guarda as informações sobre o seu titular e garante por uma autoridade certificadora, que é a C. Opa, isso é verdadeiro. Isso aí é verdadeiro, né? Então, ó, verdadeiro. Então, se a 3 é verdadeira, então eu vou marcar a letra D. Então, apenas ela é verdadeira, porque aqui, ó, diz que 2 e 3 são verdadeiras. Então, questãozinha 2, letrinha D, tá? Como eu falei para vocês que esse tema, certificado digital, assinatura digital, chave simétrica, simétrica, é um pouco complexo, por isso que eu só coloquei 15 questões, senão ia estender muito, e a gente ia acabar 1 hora da manhã, e vocês vão ficar muito cansados. Vai chegar uma hora que a mente, como está cansada, a gente não consegue assimilar as coisas. Beleza? Entenderam agora, né? É porque é meio complexo os temas de hoje. Mas vai dar certo, Deus quiser. Tranquilo, tranquilo? Vamos para a questãozinha aí. Tá, esqueci de dizer a vocês que hoje eu trouxe sim. A cada duas questões eu coloquei um slide para vocês verificar como é que funcionava, tá? As perguntas. Então, ó, aqui, ó, Ivan, que você acabou de me perguntar, ó, o A1, pessoa, né? E o A3, beleza? O certificado digital tanto pode ser assim, né? Ou assim, o token, tá? Então, a assinatura digital, aqui, ó, são os famosos dois Fs, né? Ó, são duas etapas, né? Tanto você vai colocar ali, ele colocou até o gov.br, e vai receber o código lá no celular. Tá? Assim que ele funciona. Beleza? Vamos embora. Terceira questãozinha diz o seguinte, que Maria, tá? Que Maria, ela assinou digitalmente
um ofício, né? E enviou a Carlos. Ao verificar a assinatura digital, Carlos confirmou a veracidade da assinatura de Maria. Com isso, é correto afirmar que, letra A, que a mensagem que está sendo enviada está a salvo de alteração, mas não de escuta por terceiros. Tá? Então, ó, Maria assinou digitalmente um ofício e ele enviou para Carlos. Ao verificar a assinatura digital, Carlos confirmou a veracidade da assinatura de Maria. Disse, realmente foi Maria que assinou. E com isso, o que é correto afirmar? A letra A diz o seguinte, vou repetir, que a mensagem que está sendo enviada está a salvo de alterações, mas não de escuta por terceiros. Tá? Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Então, vamos deixar a letra A paradinha aí, beleza? Então, essa daqui é verdadeiro? É verdadeiro. Vamos ver as próximas, para você entender. Né? Pode ser que eu esteja errado. A letra B diz o seguinte, quando o Carlos recebe a mensagem, mais a assinatura, ele calcula um valor do hash da mensagem e ele decifra a assinatura usando a chave privada de Maria. Ora, como é que ele vai usar a chave privada de Maria? Se o nome está dizendo é privada, é dela. Então, a chave privada de Maria deve permanecer secreta. Só ela tem, é exclusivo dela. Então, ó, letra B é falso. Tá? Então, vou cortar ela aqui. A letra C diz o seguinte, que Maria, ela usou a função de hash segura para gerar um valor de hash para a mensagem. E então ela cifrou o código de hash com sua chave pública. Maria tem chave pública, é? Não, pô, Maria tem chave privada, entendeu? Então, o remetente, que é Maria, ela usa uma chave privada e não a pública. Então, essa também está fora da parada. Na letra D, diz o seguinte, que a mensagem ela é autenticada tanto em termos de origem quanto em termos de confidencialidade de dados. Ou seja, o que é que você viu lá? O que é que a gente aprendeu? Que, nesse caso, o que é que vai garantir? Ó, ele diz o seguinte, que a mensagem é autenticada tanto em termos de origem quanto em termos de confidencialidade. A gente viu lá em cima que não existe confidencialidade. A confidencialidade ela é feita através da criptografia. Não foi isso? Então, no entanto, ela não garante a confidencialidade dos dados. Entendeu? A confidencialidade ou sigilo ela é obtida por meio de criptografia. Crave isso aí, beleza? Crave isso aí. Então, essa letra D está fora também. Sacou? Na letra E, diz que mesmo no caso de cifração completa das mensagens, não há qualquer proteção de integridade da mensagem. Por quê? Vê só. Mesmo no caso da cifração completa da mensagem, não há qualquer proteção de integridade. Pô, totalmente errado, né? Por quê? Porque uma assinatura digital, ela vai fornecer para você a proteção, a integridade da mensagem, pô. Independente da mensagem ser cifrada ou não. O que ela não vai te oferecer a proteção é de confidencialidade. E a confidencialidade você tem através de quem? Através da criptografia. Beleza? Então, a letra E também é falsa. Então, realmente, de fato, só sobrou ó, a letra A. Beleza? Tranquilo? E vamos, meu irmãozinho. Irmã, tua mãozinha aí, porque se alguém quiser perguntar, não consegue, porque ela trava. Sacou? Só de valeu, irmão. Obrigado. Tranquilo? Então, ó, terceira questãozinha, letra A. Beleza? Na quarta questão, diz o seguinte, para garantir a preservação da integridade, tá? Da autenticidade e da confidencialidade de documentos públicos armazenados em meios eletrônicos, ópticos ou equivalente, deve ser atendido o disposto na Lei 12.682, de 2012. Aí diz o seguinte, para isso, a referida lei determina que deve ser usada a certificação digital no padrão do ou da. Quem é o padrão hoje? O padrão hoje, tá? E a certificadora é ICP Brasil. Sacou? É ICP Brasil. Cadê ele aqui? Vamos marcar ele aqui. Cadê? E, ó. Então, ó. Certificação digital do padrão hoje, baseado na lei 12.682/2012, é ICP Brasil, certo?
que é considerada a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, tá? Públicas Brasileiras, ok? Então, lá em seu artigo 2º do parágrafo 1º, tá lá, garantindo isso para você lá, beleza? Aí ele fala lá em cima, na letra A, Arquivo Nacional, mas isso aí são instituições governamentais, né? Responsável por gestão e preservação de acesso ao patrimônio. Fala no GED, que isso aí se refere ao gerenciamento eletrônico de documentos. Depois ele fala no CONARC, né, que é o Conselho Nacional de Arquivos. Depois ele fala no CIGAG. Porra, quase que não sai. E nada mais é que é o sistema de informatizado de gestão de arquivistas de documentos. Tranquilo? Então, essa quarta questão foi de boinha aí. ICP Brasil. Infraestrutura de chaves públicas brasileira, né? Lá da Lei 12.682/2012, lá no seu inciso, no seu artigo 2º, inciso 1º. Beleza? Vamos embora para a nossa quinta questãozinha aqui. Aí, antes da nossa quinta questão, tá aí nosso certificado aí, né? O ICP Brasil lá, né? A nossa infraestrutura onde é criada as chaves públicas, né? Então, daí você vê aqui, ó, tá o código de validação, beleza? E isso aqui é o REST, né? Que é o código de validação. Ele gerou um REST, tá? Tá dizendo aqui que esse documento foi assinado pelo seguinte destinatário, né? Seu Ítalo, né? Às 13 horas e 47 minutos, assinado com certificação digital, então, com poder jurídico ICP Brasil. O CPF ele não vai mostrar, né? E assim funciona. Então, para verificar a assinatura, acesse o link direto da validação desse documento. Tá? Tudo aqui bonitinho. ICP Brasil. Tranquilo? Vamos embora. O próximo aí. Eu coloquei, de um slide para o outro, coloquei essas figuras que é para vocês, pelo menos, visualizar e fixar. Porque na hora da prova, às vezes, a teoria foge na cabeça, né? Mas aí você lembra das imagens, aí fica mais fácil. Pelo menos você dá um chute lá. Tranquilo? Na quinta questão, fala o seguinte, né? Que Laura, ela é especialista em segurança da informação, né? E ela foi contratada para palestrar sobre criptografia. Ó, criptografia chegando. Tá? E aí ele fala o seguinte, que dentre os tópicos mais importantes, Laura afirma que alguns dos componentes básicos da criptografia simétrica, saca só, simétrica são. Aí ele diz o seguinte, na letra A, que a assinatura digital, algoritmos de decifração e dados cifrados de saída. Beleza? Na letra B, ele diz que é chave pública, assinatura digital e chave secreta. Na letra C, diz que são dados originais de entradas, né? São assinatura digital e algoritmo de decifração. Na letra D, diz que são dados originais de entradas, que a chave é secreta e são algoritmos de cifração. Tá? Na letra E, diz que são dados cifrados de saída. Então, beleza. Então, ó, saca só que quinta questão, é isso mesmo. Yeah. Travou aí para vocês? Para mim aqui deu um delay. Travou? Tá tudo certo aí? Beleza, beleza. Aqui, para mim, travou minha tela aqui. Beleza, então, ó, voltando aqui, né? Que Laura, ela é especialista em segurança da informação, né? E ela foi contratada para palestrar. Então, vou repetir aqui para você, porque travou para mim aqui, né? Palestrar sobre criptografia. E aí ele fala que entre os tópicos mais importantes, né? Laura afirma que alguns dos componentes básicos da criptografia simétrica. Então, aí você já consegue imaginar que simétrica tem, né? Uma chave só, né? Então, qual é o componente básico da criptografia simétrica? Na letra A, ele fala que a assinatura digital, algoritmo de decifração e dados cifrados de saída. Ó, essa letra A, ela é associada à criptografia assimétrica. Concorda comigo? Por quê? Porque, assim, não é um componente básico do processo de cifragem, nem de cifragem simétrica. Assinatura digital, algoritmo e dados, não, pô. Isso aí é para criptografia assimétrica. Então, essa daí a gente já vai descartar. Beleza? Na letra B, ele diz que a chave é pública, a assinatura digital e a chave é secreta. Pô, chave pública é um contexto exclusivo de quê? Se é pública, criptografia simétrica, né? Porque lá ele deixou claro que é
simétrica. Simétrica, a chave tem que ser o quê? Privada. Então, ó, vou cortar a letra B também. Sacou? Na letra C, ele diz que os dados originais de entrada. Aí ele fala em assinatura digital. Né? Ele fala em assinatura digital. E algoritmo de cifração. Pô, assinatura digital é fogo, né? Assinatura digital, ele fala o quê? Em chave o quê? Privada, né? Assinatura digital, né? Mas aí ele fala dos dados de origem de entrada e é algoritmo de decifração. Quem decifra é quem vai receber. Para quem vai receber tem que ser assimétrica, entendeu? Então também vou cortar aqui. E aí o que acontece? Na letra D ele fala que os dados são originais de entrada. Beleza. Então, quem são os dados originais de entrada? A certificação digital. O cara vai entrar com a sua certificação, né? A chave é secreta. Opa, se a chave é secreta, ela é privada. Concorda? E aí, o algoritmo de cifração. Aí sim, eu cifro. Se eu mando uma mensagem para alguém, alguém que tem que decifrar com a sua chave pública, né? Com as suas duas chaves assimétricas. Se eu sou simétrica, a minha chave é secreta e eu cifro. Como é que eu cifro? Eu cifro quando eu aciono o REST, né? Qual é a função do REST? A gente viu lá atrás, é pegar um conceito grande como é que se diz? Eita, agora me fugiu a palavra. Transformar em um fixo, né? Em letras e números. Então, eu cifro, entendeu? Quem tem que decifrar é quem vai receber. Então, essa daqui é nossa resposta, tá? Na última questão, ele fala em dados cifrados de saída, né? Pô, como é de saída? Saída é para assimétrica, né? Aí fala em chave pública, também se refere a simétrica, né? Então, dado cifrado de saída é resultado de cifragem, é o resultado de chave assimétrica, não de simétrica lá de cima. Então, assim, hoje fica meio assim, a aula, a gente fala muito assimétrica, assimétrica, daqui a pouco o cara fica doido, não sabe mais nem o que está se falando. Mas isso é normal, tá? Porque a gente tinha visto na quinta aula sobre essas chaves, né? Mas viu só os conceitos lá. Hoje a gente está vendo mais a fundo, tá? Mas eu acho que pelo menos já matou a charada, que a simétrica é uma chave, que é a privada, é a chave secreta, que é a cifração, tá? E a assimétrica é quem recebe. Duas chaves, uma pública e uma privada. Ele tem que decifrar. Então aí acho que fica mais claro aí. Beleza? Certinho? Então vamos embora. Para a nossa próxima questãozinha aí. Questãozinha número 6, que diz o seguinte: que um órgão ele adotou o uso de assinaturas digitais, né, para seus documentos natos digitais. E aí ele segue dizendo o seguinte: para evitar a contestação da assinatura digital, estão sendo utilizados certificados digitais padrão da ICP Brasil. Aí diz que o pilar da segurança da informação assegurado pelo uso da assinatura digital é o pilar, tá? O que é que ele está dizendo? Que a empresa, ela adotou, né? O órgão adotou o uso da assinatura digital. Então, todo funcionário agora acabou a caneta. Ninguém vai comprar mais caneta aqui. Agora todo mundo vai ter seu certificado, todo mundo vai assinar digitalmente. Então, o órgão, né, a empresa, adotou lá, né, o uso da assinatura digital para os seus documentos natos digitais. Então, para evitar a contestação da assinatura, assim, rapaz, será que a assinatura é de Ivan mesmo? Será que a assinatura é de Natália, é de Vanessa, é de Cláudio, é de Ana, é de Antônia? Será que é realmente, então, para evitar que seja contestada a assinatura digital, está sendo utilizado os certificados digitais padrão, né? Então, se eles são certificados padrão lá pelo ICP Brasil, ele tem poder jurídico, não é isso? Aí está dizendo o seguinte, que o pilar da segurança da informação, que assegura o uso da assinatura digital. Aí ele fala, integridade. Integridade garante o uso da assinatura digital? Não. Por quê? Porque a integridade a gente viu que ele garante que o conteúdo não seja alterado. Tem nada a ver com a assinatura. Então, ó, vamos já cortar essa paradinha aqui. Na letra B diz assim, autorização. Autorização garante a assinatura digital? Também não, né? Porque autorização, ele faz o quê? É a permissão concedida, né? O cara autorizou. Então, assim, permissão concedida, né? Ao usuário ou ao sistema, né? Para acessar algum recurso. Autorização. Então, é a permissão. Fulano está autorizado a hora. Permissão. Não tem nada a ver com a assinatura digital. Repúdio.
O não repúdio garante a assinatura, né? Porque o que é que a gente viu lá atrás, lá no conceito? Que a não repúdio, ele garante que a não seja questionada, né? Então, ele ou a autoria de um negada, não possa ser questionada, né? Pelo remetente ou pelo autor. Então, é o não repúdio, né? Ou é aquilo que eu disse lá atrás, o exemplo. Se o juiz assinou, quem é que vai questionar? Se o juiz é o não repúdio, né? Ninguém exige a mensagem, né? Nem da autor, nem do remetente. Se ele assinou, como ele disse, cumpra. Então, aí também a assinatura não garante. Por quê? Garante que a informação é acessível apenas por pessoa. E a disponibilidade, só o fato da assinatura dar certo? Não, porque a disponibilidade, ele assegura que os sistemas são acessíveis quando necessário. Aí você lembra que né, você chega no banco, quando você liga que digita o CPF, o banco já tem acesso. Por quê? Porque está disponível, né? Fica lá, fora, né? Tem disponibilidade. Isso também, o não repúdio também é conhecido como a irretratabilidade. Uma, a, e as chaves, né? A, a criptografia assimétrica. E a chave, beleza? Aí o não repúdio, não repúdio também é conhecido como irretratabilidade. Melhorou agora, Ivan? Aqui. Tá. Avisa aí, beleza? Então, ó, o não repúdio também é chamado como irretratabilidade, que Ivan acabou de digitar aí para vocês. Uma pessoa ou entidade não pode negar a autoria da informação. Então, se nosso amigo Ivan pegar um laudo lá, como ele disse lá, que estava lá no setor das drogas, ele vê lá que aquilo ali não é maconha, e sim é bosta de cavalo, ele vai assinar lá, acabou, meu amigo. É o não repúdio. É o não repúdio, né? Ele vai, ou seja, pede ofício. Ele botar seu certificado digital, tá tudo digital, acabou. Será, ele tá ficando doido. Isso aqui é maconha, isso aqui não é bosta, não. É bosta, meu irmão. Tu tá bosta de cavalo. Beleza? For no lugar de qualquer. É isso aí, ô saldo. Você tá, o cara se arruma. Beleza. Para a próxima questãozinha aí. Os SSD, tá? S, os meios de armazenamento comumente, comumente utilizados para dados consegue lá dizendo o seguinte, que sobre esse Tá cortando o áudio. Tá sem áudio.